Bem-vindo a mais uma aula no canal da Celc. Sou o César e agora será apresentado como criar o formulário cadastrar com Laravel 12. Isto é, será implementado este formulário, eu coloco o nome do usuário que eu quero cadastrar, em seguida o e-mail do usuário e por último uma senha. A senha será criptografada quando for cadastrar no banco de dados. Se eu conferir, atualmente eu tenho esses dois usuários. Se eu clicar em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, confiro no banco de dados e consegui cadastrar este novo usuário. É este formulário cadastrar que será implementado nesta aula. Para começar, eu abro o servidor local XAMPP. Após ter aberto, inicio o Apache, também inicio o MySQL, porque será utilizado este banco de dados no decorrer da aula. Abro no gerenciador de arquivos, eu acessei primeiro o disco principal, onde está instalado o XAMPP, em seguida o diretório htdocs e o diretório Celc. E dentro desse diretório eu coloquei o código fonte da aula anterior. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, sigo as orientações do arquivo ler. Duplicar o arquivo env exemplo e renomear para o nome de env. Feito isso, próximo passo é instalar as dependências. Copio este comando, terminal, novo terminal, ele automaticamente já acessou o diretório correto. Enquanto ele instala as dependências, temos a parte que gera a chave para o arquivo .env. Pego este comando, se você conferir, não existe a chave. Colo, porque cada projeto deve ter sua própria chave. Iniciar o projeto, após ter inicializado, acessar o conteúdo padrão. No navegador, acesso esse endereço e tenho bem-vindo a Celc. Agora eu quero criar a rota cadastrar. Se eu vier aqui em Routes, abro o arquivo web, ele está carregando no momento este arquivo bem-vindo. Eu mantenho esta rota, somente crio uma nova rota, utilizo route, o verbo get, porque é visualizar ou carregar o formulário. O nome da página será criar o usuário, só coloco em inglês. Em seguida haverá controller, user controller, que será responsável em manipular juntamente com a modules e cadastrar o registro no banco de dados. Será uma classe e dentro desta classe haverá o método cadastrar. E quando eu quiser utilizar esta rota, eu utilizo o seguinte nome. Coloco o nome de user, depois create. Refere-se a cadastrar. Está apresentando erro porque eu não tenho esta controller. Abro um novo terminal, utilizo PHP Artisan, quero fazer alguma coisa, criar a controller user controller, somente esqueci de colocar primeiro que eu quero criar a controller, depois user controller. Será criado. Se eu conferir, venho aqui em app, http user controller, é ela que eu criei. Retorno em rotas e em rotas coloco o cursor no final, Ctrl espaço e importo a controller na parte superior. Posso fechar agora este arquivo, ou antes de fechar, eu posso fazer o seguinte. Aqui, criar este método, o nome dele é cadastrar. Após copiar, venho em user controller, utilizo a visibilidade pública, palavra reservada para criar uma função, create, e dentro deste método, no momento eu só coloco dd em seguida, que deve apresentar formulário ou cadastrar. Eu coloco a palavra formulário porque deve ser carregado. Logo implementamos a página com o formulário, mas eu quero acessar a mesma. Se eu pegar o create user, copio, coloco na URL, eu consigo acessar. Carregou
o DD que eu coloquei aqui. O DD é equivalente ao var_dump no PHP. Carregou a página, mas para facilitar, eu vou criar um link abaixo deste título. Eu deixo a controller aberta. Esta página é bem-vindo. Se eu vier em web, está carregando a view bem-vindo. Abro a mesma, venho em Resource, view bem-vindo e abaixo deste título utilizo a tag A para criar um link. href deve redirecionar para algum local e coloco a palavra cadastrar. No decorrer das aulas eu altero para listar, mas como eu não tenho a página listar, eu redireciono para a página cadastrar. Deve carregar a seguinte rota, abro parênteses, aspas simples, não esquecer deste espaço para evitar qualquer problema. Qual é o nome? Eu atribuí name de user create. Simplesmente copio e acrescento neste local. Agora, se eu retornar na página bem-vindo, cadastrar, clico aqui, carrega a página, esta controller e este método. Mas eu quero carregar uma view. Eu tenho a view? Não, eu não tenho. Então, utilizo o PHP Artisan. Para criar alguma coisa, eu utilizo o make e deve criar uma view. E a view vai ser a seguinte. Coloco de users/create. Dou enter. Se eu conferir, aqui eu tenho o diretório users e a view create. Criou com sucesso. Bem-vindo, posso fechar, não preciso mais. Coloco a view antes da controller. Esses comandos que eu executei, eu acrescento no arquivo ler, só para vocês terem. Sequência para criar o projeto. Coloquei criar a controller, o mesmo comando, e criar a view, exatamente conforme eu executei. Se eu tenho esta view, cadastrar, no momento eu coloco a estrutura básica do HTML5. No decorrer das aulas será implementado o layout. Aí sim vamos ter um arquivo exclusivo para layout. Mas no momento eu coloco também aqui a estrutura básica do HTML. Se você quer aprender a implementar ou integrar o layout no Laravel, inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aqui não será em inglês. Se eu abrir bem-vindo, eu tenho este código que é responsável em pegar o idioma que está definido no arquivo env. Neste local, eu coloquei o traço e não coloquei em maiúsculo, porque, como foi lançado recentemente o Laravel 12, a biblioteca responsável em traduzir, ou a biblioteca que eu utilizo, ainda não foi lançada para a versão 12, por isso eu não sei se vai continuar no padrão que era anteriormente, desta forma, ou vai ser algum outro. Por isso que na aula anterior eu havia colocado daquela outra forma, desta forma. No entanto, já veio crítica, eu coloquei errado. Agora eu estou citando porque eu coloquei daquela forma, não importa. Porque no momento eu não sei qual será o formato que a biblioteca vai aderir para a versão do Laravel 12. Deixo assim como era no Laravel 11. Fecho o env. Aqui coloco Selk e aqui eu preciso criar o formulário. Utilizo a tag H1, depois a frase cadastrar o usuário. Ao menos haverá a frase que deve ser apresentada. E esta view eu indico neste local que ela que deve ser carregada. Inclusive, coloquei um comentário, carregar o formulário, cadastrar novo usuário, carregar a view, return, deve retornar alguma coisa. Neste caso, é uma view que está dentro do diretório users e dentro do diretório eu tenho o arquivo create, que é responsável em cadastrar. Se eu atualizar a página, carregou a view cadastrar o usuário. Esta view. Então, quando o usuário acessou esta rota Create User, eu tenho o arquivo de rotas, já identificou qual é a controller
e qual é o método que deve ser carregado quando o usuário carregar ou acessar esta página. E carregou a controller. Dentro da controller eu tenho o respectivo método e este método ele carregou esta view que no momento só tem a palavra ou a frase cadastrar o usuário. Para criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, ação para qual página que deve enviar, eu não coloco ainda, deve enviar através do método post. Também utilizo CSRF para evitar que o formulário receba dados de uma aplicação externa. Utilizo a tag label for para indicar qual campo que deve ser indicado, isto é, logo você vai ver o comportamento, e coloco a palavra nome. Utilizo input para criar um campo, type porque o usuário vai digitar o name, um campo do tipo text, name. O name vai ter o mesmo nome da coluna, nome, agora ID vai ter a mesma palavra que eu coloquei aqui no for do label. Um placeholder para auxiliar o usuário, nome completo que deve ser digitado, manter o valor quando houver algum erro, deve utilizar o valor antigo que tinha no campo antes do erro, quando não conseguir cadastrar corretamente. Este campo é obrigatório e depois também acrescento 2 quebras de linha, porque no momento não estou preocupado com o layout. Se eu atualizar, clico na palavra nome e o cursor veio no campo. Por quê? Porque tem este for. Quando é utilizado este for, o usuário clica na palavra nome, o navegador procura onde que há algum campo com esta palavra. Este campo tem o ID com esta palavra, por isso que o cursor veio para este campo. Depois eu tenho o campo e-mail, e para o campo e-mail posso utilizar aqui e-mail para que force o usuário digitar o e-mail, altero e-mail e aqui também será e-mail, e-mail, e-mail e não é nome completo. Eu coloco a seguinte frase: melhor e-mail do usuário. Aqui acima também nome completo do usuário ou do cliente, você que decide. Conferir, atualizo. Clico na palavra e-mail, o cursor veio neste campo em função deste for que está no label. Duplico este campo abaixo, agora é o campo senha. Neste local password, altero para password, copio a palavra, substituo no name, no ID, manter o valor e para não apresentar o que o usuário digita, deve apresentar algum símbolo, eu utilizo o type password. Ao invés de ser nome completo, coloco senha com, no mínimo, 6 caracteres. A parte do obrigatório já está presente, falta criar o botão. Utilizo a tag botão, apresente a palavra cadastrar no botão. Este botão será do tipo submit para submeter este formulário. Atualizo, beleza, mas não estou enviando para nenhum local porque na ação eu não coloquei nenhum local. Eu venho em web, no arquivo de rotas, e neste arquivo duplico esta rota só para não ter a necessidade de digitar novamente. Qual o método que está sendo utilizado? O método post. Então aqui também utilizo o método ou verbo, altero de create para o store. Aqui o método também será o store. Haverá necessidade de criar este método user aqui também. Não preciso acrescentar a controller porque a mesma já está presente aqui na parte superior. E crio agora este método, venho em user controller, utilizo a visibilidade pública,
palavra reservada para criar uma função ou um método, depois o store, quero receber o que vem no formulário, para isso utilizo o request, só confira se você está incluindo o request correto, no meu caso não apresentou porque já está presente aqui na parte superior, mas se ele não estivesse, dou um Ctrl espaço novamente e é apresentado aqui como opção. Só acrescentar ele. Request. Depois que receber os dados, injete os dados em request. E simplesmente coloco um DD e na variável cifrão request para conferir se eu estou recebendo os dados. No formulário já está criado o botão. O usuário clicou neste botão, ele deve carregar a seguinte rota. Utilizo a palavra route, depois copio o nome da rota, eu coloquei este nome, substituo neste local. O usuário clicou no botão, envia os dados para este endereço. Esse endereço indica que deve carregar esta controller e este método. A controller, depois o método simplesmente imprime o valor na tela. Preencho o campo nome, o e-mail e depois a senha de 1 até 6, letra A maiúscula, hashtag, tento cadastrar. Não conseguiu, vamos ver, eu preciso atualizar novamente, provavelmente eu esqueci de atualizar a página. Clico no botão e agora sim carregou o método e neste método, se eu vier em request, em seguida parâmetros, nos parâmetros eu tenho o token refere-se a este CSRF para tornar a aplicação mais segura, o nome, o e-mail e a senha. Estou recebendo os dados. Agora, se eu estou recebendo, eu preciso cadastrar no banco de dados. Para isso, eu abro o servidor local XAMPP, está iniciado uma MySQL, significa que eu posso acessar, coloco localhost, acessei localhost dashboard, venho em phpMyAdmin e agora eu preciso cadastrar os registros no MySQL, mas preciso criar uma base de dados, criar tabela. Eu vou criar manualmente? Não. Quando você cria o projeto, ele automaticamente já cria o seguinte. Se eu vier em Migrations, eu tenho esta Migrations Create Users. Será criado uma tabela Users com a coluna Name, e-mail, password, entre outras colunas. Como que funciona Migrations, para que serve Migrations, isso será abordado nas próximas aulas. Por isso, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu preciso executar esta Migrations. Eu utilizo o seguinte comando, php artisan migrate. Já coloquei o comando para facilitar. Ao executar, ele apresentou que não há nenhuma migrations para ser executada. Isso porque, se eu vier no arquivo .env, no arquivo .env, ele está indicando que deve utilizar o banco de dados SQLite, essa base de dados SQLite. Não é ela que eu quero utilizar. Eu quero utilizar o MySQL. Para isso, altero o drive MySQL que deve ser utilizado, seleciono todas as linhas comentadas, seguro Ctrl, 2 pontos para retirar o comentário, onde o banco de dados está local, porta 3306, temos aqui banco de dados local e o banco de dados MySQL utiliza a porta 3306. A base de dados que eu quero que seja criada é a Selk, no XAMPP o usuário padrão é root e a senha é em branco. Alterado as credenciais, executo novamente este comando. Se eu clicar Enter, não conseguiu encontrar a base de dados Selk, beleza, está correto porque não existe. Quer que seja criado na versão atual ou atualmente, ele já vem pré-selecionado, ou sim, mas você confira se
estiver não, você precisa digitar o sim. Mas como aqui já está o sim, eu quero que seja criado, eu só dou um Enter, executou as migrations. Se eu conferir, atualizo, criou a base de dados Selk e outras tabelas. Essas outras tabelas serão abordadas no decorrer das aulas. No momento, o que é importante é essa tabela Users. Está vazia, nome, e-mail, eu quero cadastrar esses valores. Se eu já tenho a tabela, o arquivo env, não fecho ainda, porque esse arquivo env ele não é liberado para download. Se ele não é liberado para download, eu coloco as alterações no arquivo env exemplo, porque é ele que fica disponível para download. Depois que você baixa, é só seguir as orientações que estão no arquivo ler. Está aqui como rodar o projeto baixado. O arquivo env exemplo deve ter as mesmas características do arquivo env. O arquivo env está ok, posso fechar este arquivo. Migrations já foi executada, significa que eu já tenho a base de dados e as tabelas. Agora, em User Controller, depois que eu recebi os dados, eu quero cadastrar. Eu comento esta linha e abaixo utilizo a Modules User. Existe a Module User? Sim, porque quando você cria o projeto, já vem a Modules User. Mas se você quiser outra tabela que seja manipulada, você precisa criar a Modules. Aqui eu já tenho a Modules User. Ela indica que manipula a tabela User, a coluna nome, e-mail e password. Eu só consigo atualmente manipular essas 3 colunas, como também essas outras 2 colunas que são ocultas. Por isso que quando você acrescenta uma nova coluna no banco de dados, para você poder manipular, lembre de acrescentar neste local. Como eu já tenho a Modules User, se eu clicar aqui Ctrl espaço, ele já acrescenta aqui na parte superior a mesma. Quero fazer o quê? Cadastrar. Eu vou cadastrar indicando desta forma, manualmente, porque assim é mais fácil de compreender. A coluna name vai receber o valor que estiver dentro da variável request. Lembram que esta variável eu coloquei um dd e eu tenho os valores. Então é este name que estou utilizando aqui. A coluna name recebe o que estiver vindo em name. Depois tenho a coluna e-mail. Esta coluna ela vai receber o que vier do formulário que está dentro do request, e a coluna ou o campo que enviou o dado é e-mail. Se eu conferir aqui, é e-mail. Password. A coluna password ela vai receber o valor que vem do formulário que está dentro do request. Em seguida é password. Conferir exatamente. Senha. Não preciso criptografar a senha manualmente, porque se eu abrir a Modules User, eu tenho esta regra aqui, que para a coluna password ele gera um hash, será criptografado. E se conseguir cadastrar corretamente, eu quero redirecionar o usuário para algum local, mas como eu não tenho nenhuma página além da página com o formulário cadastrar e a página bem-vindo, eu vou redirecionar para a página com o próprio formulário. Só aqui colocar o redirecionamento, redirecione para a seguinte rota. Eu preciso conferir no arquivo de rotas qual é o nome que eu coloquei. Abro o arquivo web e ele deve redirecionar para esta rota. Estou utilizando o name, por isso que o name é muito importante. E junto também envie uma mensagem de sucesso, só colocar aqui a seção com o nome de sucesso, recebe a seguinte frase: usuário cadastrado com sucesso. Ponto e vírgula para finalizar a linha.
e tento cadastrar agora um usuário. Retorno no formulário, atualizo a página para ter certeza que está atualizada, nome, e-mail e depois a senha de 1 até 6, letra A, hashtag, tento cadastrar, não apresentou erro nenhum, não apresentou a mensagem de sucesso, logo eu implemento para que apresente esta mensagem. Se eu verificar no banco de dados, conseguiu cadastrar o usuário e a senha também está criptografada. Lembram que eu apresentei na Modules para gerar o hash da chave. Funcionou, mas agora vamos começar a apresentar alguns problemas. Se eu conferir em estrutura, a coluna e-mail, ela é índice, ela é única, não pode ter mais de um usuário com o mesmo e-mail. Se eu colocar César, em seguida César, e a senha de 1 até 6, letra A, hashtag, se eu tentar cadastrar, temos um erro, está apresentando integridade. Estou tentando cadastrar valor duplicado, então eu não quero que ele apresente este erro. Para isso, eu posso utilizar o try-catch. Coloco primeiro o try, se conseguir executar com sucesso, permanece no mesmo. Se não conseguir executar com sucesso, deve acessar o catch. Neste catch eu recebo a exceção. Aqui temos exceção. Se eu clicar aqui, ele deve importar na parte superior. E esta exceção eu posso atribuir para uma variável e de erro e depois utilizar. E aqui eu apresento uma mensagem de erro. Copio da parte superior, sucesso, ao invés de ser sucesso, eu coloco de error. E será usuário não cadastrado. Você coloca a frase que você quiser. Se eu tentar cadastrar, vamos ver agora o que ocorre com este e-mail. Se eu tentar cadastrar, redirecionou novamente para o formulário cadastrar. Mas aqui, infelizmente, ele limpou o formulário. Eu não quero que limpe o formulário. Para isso, eu não vou redirecionar. Eu faço da seguinte forma. Eu deixo a mensagem de erro, isso aqui eu apago. E isso aqui eu recorto. Back para voltar para a página anterior. E, ao retornar, ele deve manter os valores que estavam no input, no campo. Agora sim, eu colo a mensagem de erro. Tento novamente, ele não vai conseguir cadastrar, porque não posso cadastrar mais de um usuário com e-mail e manteve os valores, mas não apresentou as mensagens de erro. Eu posso implementar aqui acima. Eu vou implementar primeiro de uma forma que não é recomendada, isto é, o recomendado é criar componente, mas no momento eu quero deixar o mais simples possível. Eu verifico se utilizo quando tiver o B na frente, porque ele já abre e finaliza. Se existir a seção, coloco seção. Qual é o nome da seção de sucesso? Eu coloquei success. Se ela existir, acessa este if, haverá o P de parágrafo. Dentro desse P de parágrafo, eu posso imprimir a mensagem. Antes, um estilo é sucesso, será a cor verde, hashtag 086. E deve imprimir a mensagem de sucesso. Abro chave, finalizo a chave e coloco para imprimir a mensagem de sucesso. Se não, quando não existir sucesso e existir erro, esta seção, então deve imprimir a mesma, mas com o texto da cor vermelha, F00. Podemos testar isso. Tento cadastrar, usuário não cadastrado. Beleza, ao menos apresentou a mensagem de erro. Mas, se você está com a seguinte dúvida, mas eu quero apresentar uma mensagem personalizada para o usuário, indicando que este e-mail já está sendo utilizado. Isso é conteúdo das próximas aulas. No momento, eu só quero implementar um cadastrar mais simples possível. E se você quer apresentar uma mensagem personalizada, indicando que
o e-mail já existe, será implementado na aula Como validar o formulário com Laravel 12. Mas isso é conteúdo das próximas aulas, por isso deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Ao menos o nosso try-catch está evitando de apresentar aquele erro. Quando você colocar em produção, se você não quer que seja apresentado aquele erro, vamos testar novamente. Comento, seguro Ctrl, 2 pontos, comentei aqui e aqui também. Testo tentando cadastrar este usuário. Gerou erro, mas este erro você nunca deve apresentar para o usuário final. Você simplesmente vem no arquivo env e altera para falso o debug, para que não seja apresentado. Se eu clicar em cadastrar, erro 500, não apresenta o erro. Eu só coloquei isso porque eu vi recentemente uma aplicação implementada com Laravel e quem implementou deixou o debug true e estava apresentando os erros. Por isso que eu lembrei nesta aula citar esta observação. Tentar cadastrar um outro usuário. Coloco este usuário, alterei o e-mail, também altero o nome. Tento cadastrar, usuário cadastrado com sucesso. Se eu conferir, visualizar, o usuário aqui está cadastrado. E por que ele colocou ID 1 e agora 8? Isso porque ele tentou cadastrar os outros usuários e não conseguiu, em função de não ter obtido o êxito, ele simplesmente realizou um rollback, não deixou o registro cadastrado no banco de dados. E limpou o formulário, esqueci de citar isso. Está implementado o formulário cadastrar o usuário. Agora, nas próximas aulas, vamos implementar o layout, implementar a validação dos campos quando o registro já estiver cadastrado, por exemplo, este usuário. Se eu tentar cadastrar, ele não vai conseguir, porque vai informar que este registro já está cadastrado, este e-mail já existe, mas apresentou esta mensagem genérica. Eu não quero apresentar esta mensagem genérica, quero apresentar uma mensagem otimizada, indicando este e-mail já está sendo utilizado por outro usuário. Mas esta validação será abordada nas próximas aulas. Por isso é importante você deixar o seu like, inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E podemos finalizar esta aula.